paz, meus irmãos. O Evangelho do próximo domingo, 26º do tempo comum, nos traz outra atitude incoerente dos discípulos, né? Vocês percebem que nesses últimos domingos, né, sempre as atitudes incoerentes. Lá atrás, Pedro que diz: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, e depois não aceita o caminho de Jesus, e Jesus diz, o chama até de Satanás. Depois, os discípulos que querem saber quem é o maior. E depois, hoje, nós temos uma outra atitude, né? Jesus e seus discípulos estão missionando novamente, etc., né? Mas encontram alguém que está falando em nome de Jesus e até está expulsando demônios em nome de Jesus, mas não faz parte daquela comunidade. Talvez alguém que tenha ouvido a pregação de Jesus e alguém que resolveu fazer as coisas que Jesus faz por si mesmo, sem estar na comunidade dos discípulos. O Evangelho não diz se é um charlatão, não diz nada. Talvez até uma pessoa que estava com boas intenções. Mas qual é a atitude dos discípulos? Vamos parar com isso. Nós o proibimos de falar, porque ele não está conosco. E Jesus então vai ensinar algumas coisas importantes para os discípulos. A primeira coisa é que é preciso ser como que tolerante aos que estão à margem da comunidade. Acho que nós vivemos, né, nesse tempo da igreja muito importante. Primeira coisa, temos que lembrar até do Concílio Vaticano II, né? A missionariedade da igreja, né? O apelo ao ecumenismo, até mesmo ao diálogo interreligioso que a igreja refletiu há mais de 50 anos atrás, continua vivo. E aquilo que o Papa Francisco, na sua última encíclica social, Fratelli Tutti, colocou como a necessidade de ouvirmos o outro, de compreendermos o outro, de não sairmos logo de cara julgando o outro. Isso não significa perder a nossa identidade. Então Jesus vai dizer para os seus discípulos: espera aí, quem não está contra nós, está ao nosso favor. A resposta de Jesus é essa, né? Então, está contra nós? Não. Mas não está conosco. Então está a nosso favor. Há uma abertura. Jesus não aceita o fechamento e o exclusivismo. A Bíblia não aceita isso. Mesmo no Antigo Testamento, quando tem a identidade nacional de Israel, não é o caso de comentar aqui, mas nós temos algumas obras, como o livro de Ruth, o livro de Tobias, o livro de Esther, o livro de Jonas, todos falam dessa universalidade do Deus de Israel e do amor de Deus. E Jesus aproveita aqui exatamente para dizer, nesse Evangelho, que a primeira coisa importante é defender os pequenos, os vulneráveis, os excluídos. Isso é importante. E quem sabe quantas coisas nós podemos fazer com aqueles que estão à margem da comunidade na defesa dos vulneráveis e excluídos. E dessa maneira estarmos mostrando como é grande o amor de Deus. A terceira coisa que Jesus ensina aos seus discípulos nesse Evangelho de domingo é que os outros podem estar à margem da comunidade, mas aqueles que estão na comunidade não podem escandalizar, isto é,
não podem ser ocasião de tropeço para os outros. É como se Jesus dissesse, ao invés de você estar preocupado com aqueles que estão à margem da comunidade, julgando, mandando calar a boca, você deveria estar preocupado e que você deve ser instrumento de edificação para o outro. Não ser pedra de tropeço para o outro, não escandalizar. Claro, nós fazemos o outro tropeçar, o pequeno tropeçar com o quê? Com os nossos pecados. Os nossos pecados podem escandalizar o outro. Por isso Jesus usa algumas imagens, que são drásticas. Claro, evidentemente, para dizer que até mesmo o discípulo de Jesus, arranca de si coisas que são boas e até úteis para não fazer o outro pecar, o outro cair. Então, se tua mão direita escandalizar, arranca-o. Te leva a pecar, arranca. Se o teu pé, arranca-o. Se o teu olho te leva a pecar, arranca-o. Exatamente para dizer aquilo que é o mais importante para um discípulo. Jesus diz, que quem for viver uma vida fora do reino, querendo estar no reino, é melhor amarrar uma corda no pescoço e se afogar, que vai ser colocado na geena, onde haverá fogo e ranger de dentes. Vocês viram, diante da atitude fechada e exclusivista dos discípulos, Jesus diz, olha, eles estão lá, pode ser que não estejam contra nós, mas vocês que estão aqui na comunidade, vocês têm uma missão para com eles e para com todos. Portanto, a preocupação primeira deve ser que você não seja pedra de tropeço para o outro, não escandalize. O discípulo de Jesus é chamado a viver na radicalidade. Não adianta você dizer assim, eu sou católico, sou discípulo de Jesus, mas eu não sou tão radical. O discípulo de Jesus é radical. Quem não é, o mundo vive de um jeito, mas quem vive na comunidade de Jesus é chamado sim à radicalidade. Não a julgar o outro, não a proibir o outro, não a se fechar diante do outro, mas viver a radicalidade dos valores do reino e do Evangelho. Que o Senhor nos ilumine, e nos faça realmente ser santos, para testemunharmos esse amor transformador neste mundo. Muita paz a todos vocês e até o nosso próximo encontro.